Sejam bem-vindos todos a mais um episódio da Mostra de Residência da UFMG. Nesse evento virtual, os estudantes da Faculdade de Medicina entrevistam os supervisores dos programas de residência do Hospital das Clínicas da UFMG, para aprender um pouco mais sobre as residências que aspiram. Meu nome é Lucas Diamante, estou no segundo período da graduação e sou da coordenação de ensino médico do Diretório Acadêmico Alfredo Balena. Estou aqui hoje porque me interesso pela residência em Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Hoje a nossa conversa é com o professor Leonardo de Souza Vasconcelos, supervisor da residência de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial do Hospital das Clínicas. Leonardo é mestre e doutor pela UFMG, onde atua como professor de Patologia Clínica, coordenador do Centro de Pesquisas e orientador pleno dos programas de pós-graduação em Patologia Clínica e Saúde do Adulto. Além disso, é presidente do Departamento de Patologia Clínica da Associação Médica de Minas Gerais e atual diretor de ensino da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Professor, você pode falar um pouco sobre a história dessa especialidade no Hospital das Clínicas? Quantas vagas abrem por concurso? Bom, inicialmente, então, agradeço a oportunidade da gente estar falando um pouquinho, né, sobre essa especialidade. A residência de patologia clínica, ela começou no Hospital das Clínicas como residência no formato, né, de quando o MEC credenciou, né, todas as residências propriamente ditas, quando criou-se o programa de residência médica via MEC. Então, ela vem desde 77. Mas antes disso, já se tinha especialidade de laboratório e já tinham colegas que eram ditos patologistas clínicos ou médicos de laboratório. Isso aí começou por volta aí de mais ou menos 1950, 1960. Né? Então, aí que começou essa disciplina. Eram clínicos que gostavam muito da parte de exames e iam para a bancada realizar esses exames propriamente dito. E de lá para cá, com o professor Otto Mourão, que foi o grande inspirador aqui para a UFMG, criou-se um grupo de professores para lidar com o laboratório e, posteriormente, em 1977, quando o MEC lançou, então, os credenciamentos dos programas, a patologia clínica virou uma especialidade propriamente dita. Entendi. E qual que é a carga horária obrigatória? Como ela é cumprida? Como é, na prática, a dedicação de horas semanais e como que ela muda ao longo dos anos da residência? A patologia clínica, ela é uma residência, então, credenciada, né? Como todas as outras residências credenciadas, o horário semanal são 60 horas por semana. Dessas 60 horas, né, se divide em torno de 7 horas da manhã até umas 5, 6 horas da tarde. Ainda tem também plantões de 12 em 12 horas, ou de dia ou noturno. No caso da residência de patologia clínica, esses plantões vai depender muito de onde o residente está inserido, em quais áreas. Dependendo dessa inserção, vai ou não ter plantões. Entendi. E essa carga ela muda ao longo dos anos da residência? É diferente para R1, R2, R3? Sim. No R1, como é que é a residência de patologia clínica? O R1 ele é todo voltado para a clínica médica. Então, o residente passa nos ambulatórios de clínica, pode passar no ambulatório de pediatria, passa no pronto-socorro, passa numa unidade de terapia intensiva, passa nas enfermarias, nas especialidades médicas. Então, ele vai seguir o plantão dessas especialidades. Ora plantão dia de semana, ora plantão final de semana. Então, é o rodízio normal com as demais especialidades. No R2 e R3, aí o residente ele entra no universo do laboratório propriamente dito. O nosso laboratório ele funciona 24 horas por dia, né? O laboratório não fecha, mas a residência fica a princípio de segunda a sexta-feira durante todo o dia. E no R3 instituímos alguns plantões que o residente acompanha a equipe do laboratório que fica à noite para dar um pouco mais de autonomia também para o residente na tomada de algumas decisões. Entendi. E quais são as principais diferenças entre a patologia e a patologia clínica?
Essa é uma dúvida que muitos alunos têm, não os alunos da UFMG, porque aqui a gente tem uma disciplina, né, patologia clínica 1 e 2, depois as propedêuticas complementares 1, 2, 3, 4, então a gente ensina muito bem isso. Mas alunos que formam em outras escolas que não têm uma disciplina específica ou um conteúdo programático de patologia clínica, então acaba confundindo com anatomia patológica. Anatomia patológica é a especialidade que lida com biópsia e tecido. Então, lida com órgãos, enfim. A patologia clínica é a especialidade que lida com fluidos e secreções. Então, pensou em exame de sangue, pensou em hormônios, pensou em exame de líquor, urina, fezes, escarro, tudo isso é patologia clínica. Pensou em biópsia, tecido, ou seja, a histologia é anatomia patológica. E a citologia ficou no meio do caminho. Pode ser feito tanto na patologia clínica quanto na anatomia patológica. Entendi. Como são divididos os rodízios? Quais os cenários de prática da especialidade? Enfermaria, ambulatório? Você falou um pouquinho aí, mas... Isso. O R1, o nosso residente, ele vai passar, então, como é uma especialidade de laboratório clínico, então o programa tem um pouco mais de reforço na teoria clínica desse profissional. Então, quando recebemos o nosso R1 ele vai passar por alguns estágios da clínica. Então, nesse estágio da clínica, ele vai reforçar alguns conceitos que ele aprendeu durante a graduação e vai envolver mais com o serviço e vai começar a fazer um network com os outros colegas das clínicas, já começando aí uma futura consultoria, né, que é uma das atividades do patologista clínico. Nas clínicas, então, ele pode passar na CCIH, ele pode passar no PA da pediatria, ele pode passar nos ambulatórios de clínica médica do Hospital Risoleta Neves, na unidade coronariana, né, no CTI aqui do HC. Então, ele passa nesses ambientes de ambulatório e ambientes de alta complexidade para reforçar os conhecimentos clínicos, mas principalmente para ele ter o olhar de laboratório. Como é que os colegas pedem exames, como é que é a rotina, qual que é a batelada, para ele começar a fazer essa ponte. No R2, R3, não. Aí ele entra propriamente dito no laboratório. E no laboratório a gente tem diferentes setores. O primeiro setor do laboratório é a coleta. É onde o paciente chega para fazer a sua coleta de amostra propriamente dita. Então ele vai aprender tudo sobre coleta, não só coleta sanguínea, que ele vai aprender a colher o sangue, mas também coleta de secreções, as orientações para coleta de urina, para coleta de fezes, urina de 24 horas, aplicar o teste do PPD, as provas funcionais com destrozol e outras drogas de estímulo ou supressão. Então ele passa um período na coleta, geralmente é um mês e meio, depois ele vai para a coleta hospitalar, onde tem um pouco mais de hemocultura, gasometria, uma coleta com um pouco mais de complexidade. E, por fim, depois que ele viu como o exame chega no laboratório, aí sim ele entra nas áreas do laboratório propriamente dita. O laboratório ele tem diferentes áreas. Nós temos a bioquímica, que faz hormônios, toxicologia. A gente tem a hematologia, que vê o coagulograma, que vê o hemograma propriamente dito. A gente tem a sorologia, nós temos biologia molecular, nós temos microbiologia, parasitologia, fungos, a parte de líquidos corporais, principalmente o líquor. Ele acompanha ainda citometria de fluxo, citogenética, acompanha o pessoal da TI, da tecnologia da informação, né? E dentre todos esses setores avalia controle de qualidade, gerenciamento de resíduos, um pouco de gestão laboratorial, como é que contrata funcionário, como é que contrata empresa que vai fornecer os insumos, os kits, reagentes, qual que é o valor propriamente dito dos exames. Então, durante os 2 últimos anos da residência, ele fica restrito no ambiente de laboratório e fazendo atividades de bancada, pegando a amostra, colocando no aparelho, entendendo como é que funciona o aparelho, o princípio dos métodos,
o porquê daquele resultado, confrontando com o histórico, sempre com o histórico clínico do paciente, com os resultados anteriores ou não, e muitas vezes a gente tem que ligar para o colega clínico e discutir alguns resultados, ou que não está batendo, ou que teve uma mudança brusca de determinado padrão de um exame. Então, aí ele vai treinando também essa consultoria, né, com os colegas. O patologista clínico, a gente brinca que ele é o garoto propaganda do laboratório, mas ele é que é a ponte entre os colegas clínicos e o pessoal da bancada do laboratório propriamente dito. Né? Então, o patologista clínico faz essa interface bem interessante, e porque com o universo que cresceu a patologia clínica, com o universo que cresceu os exames, é quase que impossível os colegas ficarem, né, cientes de tudo que tem de novidade. Né? A patologia clínica é igual a automação. 95% de todos os exames de laboratório são feitos em aparelho automatizado. Um ou outro ainda é feito manual, que tem também o seu valor, tem a sua importância, principalmente se eu estou fazendo uma hematoscopia, se eu estou avaliando um sedimento, né, um líquor, um sedimento urinário, uma coisa assim, apesar de que a gente já tem aparelho também para isso. Então, quase que todo mês tem marcador novo. E tem, é claro, exames também de laboratório que se tornam obsoletos porque entraram outros com uma tecnologia melhor. Então, a gente tem que ficar atualizado. Nem a gente consegue ficar tão atualizado com tudo que aparece. A gente fica pensando, então, como o nosso colega que está lá na linha de frente, né, com os pacientes, de acordo com a sua especialidade, então, para eles também fica complicado. Daí a importância do patologista clínico, de um médico dentro de um laboratório, para auxiliar o colega nas tomadas de decisões. Entendi. Você pode descrever como é que é a rotina de um dia de plantão na sua especialidade? Aí vai depender de qual que é o setor que o residente se encontra, né, no caso. O residente, o R1 da clínica médica, vai fazer o plantão normal da clínica médica. Vai chegar de manhã, vai evoluir os leitos, vai fazer a prescrição eletrônica, vai discutir com o preceptor, vai ver quais são as condutas, o que vai fazer, vai cobrar exame, se vai dar alta paciente ou não, enfim. Então ele fica por conta disso. E à tarde, depois ele vai ficar resolvendo os problemas básicos, se vai liberar o doente, se não vai admitir alguém e assim por diante. No R2 e R3, o residente ele vai acompanhar o serviço. Geralmente, de manhã, nos laboratórios, é o momento que a gente está passando os controles dos aparelhos. Controles são substâncias que têm um determinado valor, uma concentração daquele analito que a gente quer dosar já conhecido. Então, eu tenho uma solução de glicose que o controle, vamos supor, é 80 miligramas por decilitro. Eu passo esse controle no aparelho, o aparelho tem que ler por volta de 80. O ideal é que ele leia 80, mas ele pode ler 81, ele pode ler 79. Tem uma pequena margem aí que a gente aceita, que é o que a gente chama de coeficiente de variação analítica. Uma vez que passa todos os controles nesses aparelhos, ou seja, os aparelhos estão funcionando para receber a amostra dos pacientes, agora começam a chegar as amostras que os pacientes vieram fazendo a coleta pela manhã. Então, na metade da manhã e no período da tarde, os aparelhos, então, eles ficam rodando direto, passando a amostra dos pacientes. Se o médico, o patologista está na hemato, está na imuno, ou se está na micro, aí tem as particularidades de cada setor. Né? Na micro, muitas vezes, tem algumas, né, atuações manuais, assim como no hemograma, né, que eu tenho que fazer uma leitura de lâmina, ou até mesmo uma leitura de um mielograma. Então, isso vai depender de setor para setor. Mas o básico é, ele fica dentro do laboratório, ajudando a fazer os exames, e muitas vezes também fica fazendo atividades paralelas, né, que os exames, a maioria deles, como eu disse, é automação, o aparelho que faz. Mas a gente tem que fazer a garantia da qualidade desse aparelho, ver se o aparelho está funcionando direito. A gente vai resolver os problemas do dia a dia, né, que é ligar para um colega, ir lá para a clínica, discutir um caso, participar de uma corrida de leito, participar de uma discussão, ter as discussões com as diretorias, implantação de novos exames ou não.
Então, assim, a parametrização, sai exame novo e a gente tem que mudar o nosso laudo, então a gente tem que entrar e fazer a revisão de todos os laudos de exame que a gente tem e colocar um novo formato no sistema de acordo com o que a tecnologia, né, e o conhecimento científico da época está falando para aquele determinado exame. Então, assim, então a vida é muito dinâmica do patologista clínico. É uma rotina de laboratório, mas dentro dessa rotina, dependendo do setor e dependendo do porte do serviço, e aqui no Hospital das Clínicas, né, a gente tem um ambiente muito propício, porque a gente recebe gente do estado todo e geralmente com alta complexidade, né, o Hospital das Clínicas é um hospital de nível terciário, então a gente encontra das várias alterações e aberrações possíveis. Então torna até a nossa vida assim, muito interessante, porque todo dia a gente encontra novidade diferente. E a gente também aprende com isso. Né? Então, no geral, a vida do patologista é isso. É dentro de um laboratório e sai para ir para as clínicas para discutir, participar de reuniões de chefe de serviço e coisas desse tipo. Entendi. E como que é o aprendizado teórico dessa residência? Como são as atividades? Bom, a residência credenciada, que é o nosso caso, o MEC obriga de 10% a 20% de carga teórica e 80% a 90% de carga prática. Na nossa disciplina, na nossa residência, né, de patologia clínica, a gente tem sempre os GDs com os residentes. Então, se o residente está na coleta, então a gente combina para a semana seguinte que nós vamos falar sobre um determinado assunto da coleta. O residente, durante a residência, durante o dia, faz o seu serviço normal, depois ele tem que ir para casa, estudar a teoria que está por trás daquilo, e na semana seguinte, no nosso GD, então ele senta, apresenta e a gente vai discutir, vai tirar dúvidas. Né? Ao contrário da graduação, onde os alunos têm muita aula, na residência vocês aprendem tocando o serviço. É um aprendizado, né, fazendo operacional propriamente dito. E aula mesmo são muito poucas. Dificilmente um preceptor vai assentar com os residentes e o preceptor vai dar uma aula e o residente vai ficar como aluno sentado na cadeira só anotando. Essa forma passiva, ela não pode mais acontecer durante uma residência médica. Então, assim, tem algumas aulas teóricas? Sim, tem. Volta e meia a gente recebe alguns convidados, né? A gente estimula os nossos residentes a participar de eventos científicos. Então, a gente tem aí os nossos congressos, a gente tem as nossas jornadas. Então, isso tudo conta como carga teórica. Mas a grande carga teórica é o residente preparando um assunto e depois, no outro dia, sentando com o preceptor e discutir o assunto. De vez em quando, a gente pede até para os residentes prepararem uma aula para dar, por exemplo, para os funcionários do laboratório, que a gente tem um processo de educação continuada, de reciclagem com os nossos técnicos. Então, isso tudo também é interessante que o residente ele vai fazendo parte, né, desse processo. Um dos papéis do patologista clínico também é a divulgação do conhecimento. Então, a gente tem que treinar e capacitar o nosso corpo, né, técnico do laboratório. E a gente muitas vezes coloca os residentes também para fazer essa aula junto com a gente. Sempre supervisionado. Nenhuma atividade do residente ela é sem supervisão, pelo menos no laboratório. Existe tempo protegido para estudo? E se existe, é suficiente? Tem tempo protegido, sim. Conforme eu disse, né, as residências credenciadas elas têm que ter 60 horas semanais. Na nossa residência de patologia clínica, a quantidade de plantão, tirando o R1, que fica nas clínicas e vai obedecer o rodízio das clínicas, no R2 e R3, que está no laboratório, a quantidade de plantão é menor. Então, o residente que começa a atividade em torno aí de 7 horas da manhã, lá para 5, 5 e meia da tarde, ele teoricamente já está liberado, de segunda a sexta. Então, ao contrário de outras especialidades que o residente fica dando plantão de noite e outros mais. Então, a gente fala que o laboratório clínico, em termos de carga horária, para o residente, ele é até muito tranquilo.
O residente ele tem que ter a consciência que ele está naqueles 3 anos da residência se preparando para ser um especialista de laboratório. Então, além dele ficar presente no setor e fazer todas as atividades que estão programadas, cada setor tem a sua rotina de trabalho, ele tem que ir para casa, ele tem que arrumar um tempo para a vida dele, para o lazer, enfim, mas um tempo também para sentar e mergulhar nos livros. Né? Assim, a residência aprende no serviço, mas tem que ter uma teoria forte por trás. Então, os nossos residentes, geralmente, eles ficam muito tranquilos com relação a isso. E eles têm tempo suficiente, né, mais do que os outros programas, para poder assentar, ler um livro técnico, ler um artigo de revisão, chegar no outro dia discutir. Então, isso é bastante tranquilo. Como é a relação com os preceptores? Muito bacana. A residência de patologia clínica, a única residência de Minas Gerais é aqui do HC. Então, a gente tem uma certa tradição em formar bons médicos de laboratório. Talvez prova disso, Minas Gerais tem, né, e principalmente Belo Horizonte, tem os melhores laboratórios, né, do Brasil. Todos do laboratório de Minas Gerais vieram do nosso programa de residência médica e, claro, eu inclusive. No nosso departamento, que a gente dá aula para graduação, nós somos 15 médicos patologistas clínicos. Não existe uma faculdade de medicina que tenha um departamento só de patologia clínica, ainda mais com 15 especialistas. Então, os alunos da UFMG são bastante privilegiados. E os nossos residentes, então, por ser a única de Minas, a gente conhece todo mundo. Né? Então, a gente brinca que o mundo do laboratório ele é um mundo pequeno. A gente sabe direitinho onde que os colegas estão. Né? Inclusive, não só em Belo Horizonte ou no interior, mas também em outros estados. Né? Então, assim, a relação com os preceptores ela é muito tranquila, porque é uma residência que tem poucos residentes, nós temos 4 vagas que a gente abre, nem sempre as 4 vagas são preenchidas, então sobra 1 ou 2 vagas, e os que formam, eles são bem avaliados, bem conceituados, né? Enfim, então eles são bastante conhecidos no nosso meio. E depois cada um vai para o seu canto, volta para a sua cidade, vai para outro estado. Tem gente que ainda prefere fazer mais uma outra residência para complementar determinada conhecimento. Tem gente que depois vai fazer hematologia, ou fica na patologia clínica mesmo, ingressa na carreira docente, enfim. Então, o relacionamento nosso, não só com os preceptores, mas também com os técnicos, com os funcionários do laboratório, o residente passa muito tempo, ou mais da metade do tempo, com os funcionários do laboratório. A gente aprende demais com eles. E o mundo, esse universo, esses bastidores, ele é muito acaloroso, ele é muito gostoso. Então, assim, pelo menos nós não tivemos, assim, não que eu lembre, algum problema com algum residente, né? Assim, pelo contrário, sai com uma amizade bem bacana também, além da profissão propriamente dita. Que bom. E como se dá a evolução da autonomia na realização de procedimentos ao longo da residência? Isso, claro, né, como qualquer residência, vai depender da expertise e da habilidade do aluno, do médico residente. Uma particularidade da nossa residência é que o laboratório funciona com ou sem o residente. Então, se o residente não quiser ir, ele não vai, mas o laboratório vai tocar o serviço do mesmo jeito. Ao contrário de outras clínicas, se o residente não for, isso pode causar um problema na assistência do dia a dia, no laboratório isso não acontece, porque quase tudo é automação. Então, a função do residente no laboratório é aprender. Claro que ele estando no serviço, nós vamos dar funções, nós vamos dar tarefas para ele também ajudar, é uma troca. A gente está ensinando e ele está ajudando, cooperando com o sistema, com a instituição. Então, ele aprende, ele tem autonomia, porque ele fica tempos adequados em cada setor para que ele aprenda o básico daquele setor.
Ele vai aprender a ler uma boa lâmina de hemograma, ele vai aprender a entender muito bem os resultados, né, em um controle de qualidade e os valores críticos ou não na bioquímica. Ele vai entender e vai saber fazer as coisas na imunologia, na microbiologia e assim por diante. Então, ele aprende. A nossa residência é uma residência bem conceituada. Como eu disse, é a única de Minas, e todos os profissionais, né, de nome que a gente tem em Minas Gerais saíram daqui. Né? Então, assim, então ele sai com essa autonomia. É claro que o laboratório, quanto que o laboratório está evoluindo, o quanto que tem de coisa nova. Agora nós estamos falando lá na Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, nós estamos falando que a gente tem que ensinar para os residentes bioinformática, né? A gente tem que ensinar genoma, a gente tem que ensinar gestão. Né? Então, assim, tem tanta coisa nova para que a coisa vai evoluindo. Então, assim, ele vai sair com a residência com uma boa noção? Vai. Ele vai conseguir um emprego em determinado laboratório ou em outra instituição de área de atuação? Sim. Mas quando que ele vai ter aquela expertise total? São os anos de prática. Né? Tem colegas nossos que especializam só em microbiologia. Então ele sabe tudo de micro. Tem colegas nossos que ficaram só na hemato, que tem um universo de coisa para entender. Outros só na imuno. Então, dentro do laboratório, ainda tem as sub-áreas do conhecimento, onde a pessoa vai se aprofundar ainda mais na prática diária. Todo dia nós estamos aprendendo. Prova disso é esse coronavírus que nós estamos aí. Ó. Isolamos o vírus, fizemos um método de laboratório, identificamos o genoma, agora nós estamos entendendo como é que é o processo das imunoglobulinas, da formação do anticorpo. Então, as coisas elas estão caminhando a passos largos. E todo dia nós estamos aprendendo. E vem as dúvidas. Ah, será que o paciente tem imunoproteção? Será que não tem? Será que ele pode pegar infecção de novo ou não? Isso só o tempo dirá. A mesma coisa no laboratório, a mesma coisa na medicina. A pessoa vai aprendendo a partir do momento que vai tendo mais horas de voo. Mas, resumindo, a residência dá uma boa noção? Sim, dá. E depois ele acaba tomando gosto por uma determinada área e acaba seguindo e vai estudando mais a fundo sobre aquela determinada área do laboratório. E como foi o seu processo de escolha por essa especialidade? Eu tenho um viés que o meu pai ele é patologista clínico. Né? Há um tempo atrás, os laboratórios, a gente tinha vários laboratórios de família, pequenos laboratórios. Então era meio que passado de pai para filho. Então o meu pai ele fez residência aqui no HC, na verdade na época não era residência, nem formou em 69, ele fez com o professor Otto Mourão, foi para Ipatinga, montou o laboratório e tal, e depois voltou. E eu sempre acostumei ele ver no microscópio, eu de pequenininho pegava, entrava no microscópio, via Márcia, via as coisas, adorava, então eu fui tomando gosto. É aquele, você vê o seu pai fazendo, o seu pai é o herói, então você vai tomando gosto para aquilo. Então eu tive uma carga familiar, e vários outros colegas nossos também. Mas o que vem acontecendo? Esses pequenos laboratórios, e até por questão de oferta de mercado, os grandes estão comendo os pequenos, que virou um grande negócio. Então acabou, praticamente, quase que acabou o laboratório de família. Agora é tudo empresa, inclusive com portas abertas, né, com cota na Bolsa de Valores, capital aberto e tudo mais. Então, assim, as pessoas hoje, os residentes novos que estão vindo escolheram para fazer patologia clínica, ele já não tem mais essa de, eu vou trabalhar com meu pai, eu tenho o meu laboratório. Para você ter ideia, quando eu formei, o meu pai fechou o laboratório. Então, assim, eu tive que seguir por conta própria, eu não tive a ajuda dele, eu não tive Sempre achei que já tinha um pezinho em algum lugar, mas não foi o meu caso. E eu gostei muito da carreira acadêmica, né? Então, por isso que eu estou ligado aqui no departamento. Então, os nossos residentes hoje que escolhem a profissão é mais porque eles gostam desse lado investigativo, eles gostam dessa tecnologia, eles gostam de informática, eles gostam desse ambiente
que a gente fala que é um ambiente que fica, né, não na linha de frente. Quem quer especialidade clínica, quer atender o doente, ele está na linha de frente. O laboratório, assim como radiologia, anatomia patológica, são as propedêuticas complementares, a gente fica dando o respaldo. Então, hoje, o perfil de residentes que escolhem a patologia clínica é aquele residente que não quer ficar na linha de frente, propriamente dita, atendendo um paciente, mas quer ficar nos bastidores, fazendo aquele lado investigativo, né, tipo aquele seriado do House, né, querendo entender o que está acontecendo com o paciente, por que está acontecendo aquela situação, né, diferente. Então, é esse lado de ciência ou de academicismo também, né, que muitos acabam ingressando também nessa parte da vida acadêmica. E quais as principais dificuldades que você enfrentou como residente? Na verdade, assim, quando a gente sai da faculdade, né, e escolhe uma profissão, isso já é uma pressão muito grande. Eu estou formando, eu tenho que escolher qual especialidade eu vou seguir para o resto da minha vida. Então a gente sai com essa carga pesada, né? E a gente muitas vezes fica inseguro. Será que eu estou fazendo a escolha certa? Né, assim, então fica aí a dica para, né, todos os jovens, né, que um dia irão formar, vejam o mercado de trabalho. Né, conheçam aquelas especialidades que vocês estão querendo fazer. E aí eu parabenizo mais uma vez o DA, né, por estar dando essa oportunidade para a gente estar discutindo as diferentes especialidades. Então, quando a gente está na residência, a gente fica muito perdido, porque a gente já saiu da graduação, a gente já é um médico, já temos as nossas responsabilidades, temos um diploma debaixo do braço, mas ainda queremos aprender algo de outra especialidade. Por isso que entramos numa residência. Durante a minha residência, eu não tive nenhuma assim, dificuldade de. Na verdade, é aquilo do dia a dia mesmo. Você geralmente está formando, você fica noivo, você depois vai casar, você tem que juntar dinheiro, quer comprar apartamento, ao mesmo tempo você quer investir na sua carreira médica, você quer se especializar, ser o referência em determinado assunto. Então, tudo aquilo vai juntando. Tem gente que já tem filho, aí muda também um pouco, né, o foco, não foi o meu caso, o filho veio depois. Então, assim, as dificuldades elas são tranquilas, todas contornáveis, né? Não tem nada de... Ainda mais se você estiver fazendo alguma coisa que você gosta. Aí fica mais fácil ainda. E nada impede também, se durante a residência você falar assim, poxa, não é isso que eu quero, não, eu não estou feliz, eu acho que eu vou tentar outra coisa. Ótimo, vai fazer outra coisa. Né? A vida, a gente tem uma vida enorme pela frente, isso não é tempo perdido, você tentou e viu que não era aquilo que queria. Né? Então, assim, também não tem problema algum a pessoa desistir ou terminar uma residência, ganhar aquele título e depois procurar uma outra residência familiar ou que não tem nada a ver com direção oposta. Também isso não tem problema. Então, eu acho assim, se você gosta do que está fazendo, as dificuldades elas são pequenas. Isso não seria o caso. E a residência de patologia clínica ela tem uma vantagem, porque nós somos poucos. Então, não tem tanta concorrência entre nós. Então, assim, se eu formei, eu sei que eu vou para algum lugar, eu vou trabalhar em algum laboratório, ou eu vou trabalhar dentro da medicina diagnóstica, seja dando aula, ou fazendo pesquisa, ou qualquer outra coisa. Né? Então, assim, então não tem tanta concorrência. E durante a residência, por todo mundo conhecer todo mundo, a fama do residente corre. O bom residente, a fama correu para todos os laboratórios de Belo Horizonte, está todo mundo querendo pegar ele. Né? Então ele pode até dar o luxo de escolher, não, eu quero trabalhar no laboratório A ou eu quero trabalhar no laboratório B. O mau residente, o pessoal fica com o pé atrás. Né? Então, assim, a fama é a gente que faz. Então, assim, a gente fala que é uma família. É uma família, né, que a gente acaba conhecendo todo mundo e quando faz o que gosta, fica tudo muito mais fácil e mais gostoso. E quais são as vantagens e as desvantagens do programa de residência no Hospital das Clínicas? A vantagem é a tradição.
né? Assim, como eu disse, se a gente, como todas as residências surgiram em 77, então a gente pode falar que a gente é pioneira. Mas antes disso, já tinha também a especialização em laboratório, né, aqui no Hospital das Clínicas. Se a gente não é o primeiro serviço, a gente é o segundo. Talvez a gente pede para o pessoal do Rio, né, mas aí fica aquela briga de bastidores para ver quem que é o pioneiro. Mas então a grande vantagem aqui do HC é a tradição, é a chancela UFMG que está por trás, é um serviço de ponta. Aqui a gente tem todas as complexidades possíveis e imaginárias. Então eu acho que é um local propício para o residente ver muita coisa. Muita coisa que talvez em outros laboratórios, que fica mais a nível ambulatorial, os outros laboratórios não têm. Então aqui é uma coisa bacana. Então essa é que é a grande vantagem. E todo mundo conhece todo mundo e é um ambiente bem acolhedor. A desvantagem é que nós somos um serviço público e que, por ser serviço público, a gente depende muitas vezes de verba. A gente fala que o nosso laboratório aqui é um ambiente de contrastes. Ao mesmo tempo, a gente tem um aparelho de ponta, de última geração, mas a gente tem um espaço físico que não comporta. É uma parede descascando, é um chão furado, é alguma coisa diferente, falta algum insumo, falta uma luva, falta uma máscara, que são esses ambientes de contraste do serviço público. Por outro lado, eu acho que dentre as limitações, o que a gente peca um pouco aqui no HC, comparando, vamos supor, com outras, também públicas, mas com uma particularidade um pouco diferente, no caso da USP, da Unicamp, que ele já tem uma certa parceria público-privada e outros mais, seria na nossa micro, que falta um pouquinho mais de automação, falta uma tecnologia de espectrofotometria de massa, que é o MALDI-TOF. A nossa biologia molecular, a gente poderia também estar um pouco mais avançado. Mas nos demais setores, na hemato, na bioquímica, na soroimunologia, na parasito, em fungos, nossa, a gente tem aqui uma expertise, né, violenta. Então, assim, a gente tem, como todo programa, a gente tem vantagens e tem algumas desvantagens. Nas desvantagens, o que a residência também propicia? O nosso residente pode ir para um outro local completar a formação. Então, a gente tem, durante a escala, um mês que o residente pode sair do HC, eu quero fazer um mês na USP, eu quero fazer um mês em Licor na Unicamp, eu quero fazer um mês no setor de toxicologia do Pardini ou do Geraldo Lustosa, a gente tem convênio tanto com Pardini quanto com Lustosa. Eu quero ir para o laboratório de DST da prefeitura, eu quero ir para o Hemominas, aprender um pouco mais sobre os bastidores do banco de sangue. Então, tudo isso o nosso residente pode fazer. E exatamente sabendo dessas deficiências nossas que a gente manda o nosso residente para os outros laboratórios para completar essa formação que a gente, por alguns motivos, a gente ainda não pode dar. Apesar de que a diretoria do HC ela já começou com o processo de reforma, tem uma área gigantesca no subsolo do HC. Hoje o nosso laboratório está um pouco espalhado no prédio da Faculdade de Medicina e no prédio do Hospital das Clínicas. A ideia é que com essa reforma no subsolo do HC, todo o laboratório vai lá para o subsolo. E aí sim a gente vai ter um ambiente um pouco mais propício até para trazer outros aparelhos, novas tecnologias para o laboratório. Então isso é uma coisa que vai indo gradativamente. Pra você ter uma ideia, a bioquímica tem vários tipos de método, colorimetria, nefilometria, e tem a química seca. Nós fomos o pioneiro da química seca aqui em Minas Gerais. Depois que a gente colocou a química seca, aí que os outros serviços começaram a colocar. E tem laboratórios particulares de alto renome aí fora que não tem química seca, porque é uma tecnologia mais cara, né, que talvez para esses laboratórios a química úmida, ainda convencional, o custo reagente, o custo exame propriamente dito, ainda vale a pena ficar com outras metodologias, mas a nossa metodologia aqui da bioquímica ela é a melhor, disparado. Né? Então, assim, a gente tem esses contrastes,
A gente sabe das nossas deficiências, mas o laboratório é dinâmico. A gente não pode ficar no laboratório como era 20, 30, 40 anos atrás. A gente sempre tem que estar modernizando, colocando exame novo, colocando um aparelho novo, que consegue fazer em mais escala, com mais qualidade, com menor erro. Isso vai ter menos impacto negativo para o paciente. Enfim, então a coisa é muito dinâmica, a vida do laboratório. E como que é o mercado de trabalho após a residência? Pois é, aí no mercado de trabalho, uma vez que o aluno, né, o médico residente, forma em patologia clínica, medicina laboratorial, então ele pode atuar em laboratórios particulares e pode atuar também em laboratórios públicos. Volta e meia tem concurso. Para a EBZER agora, para o HC, teve concurso. Tivemos ex-residentes que entraram e passaram no concurso, está esperando ser chamado. Então, assim, o patologista clínico vai trabalhar em laboratório, público ou privado, ele pode trabalhar também em outras áreas semelhantes, afins de laboratório, ele pode trabalhar na CCIH, né, no Centro de Controle de Infecção Hospitalar, ele pode trabalhar em bancos de sangue, né, no caso Hemominas ou qualquer outro parecido, ele pode trabalhar com pesquisa, ele pode trabalhar na área da educação, e aqui na área da educação entra um parênteses que poucas escolas médicas têm o especialista patologia clínico dando aula. Então, assim, eu já recebi vários telefonemas de escolas médicas aqui de Belo Horizonte e de Minas Gerais querendo indicação de médico patologista clínico para ir para lá para poder dar aula de laboratório. Então, é uma outra área de atuação também. E o laboratório, existe também outras atividades afins. Hoje nós estamos falando muito de startup, nós estamos falando muito de tecnologia, nós estamos falando muito de inovação. Então, quem for mexer com essa parte de tecnologia, abrir uma empresa, uma consultoria, ou um sistema, um software de laboratório, ou um gerência, para você ter ideia, tem até drone fazendo transporte de amostra biológica de um serviço para o outro. Né? Então, assim, ao invés da pessoa com a maletinha debaixo do braço andando, agora é por drone. Então, assim, a gente nem imagina qual que é esse futuro da tecnologia. Então, tudo isso pode trabalhar. A pessoa que tem um conhecimento de laboratório pode atuar na fase pré-analítica, de atendimento ao cliente, segurança, transporte de amostra, coleta. Pode trabalhar para as grandes indústrias de laboratório, indústrias que fazem os exames, que fazem os aparelhos, como um consultor, né, como, né, a gente tem várias empresas aqui em Minas Gerais que fazem reagentes, que desenvolvem software. Então, assim, o mercado ele é tão diverso, pode trabalhar com essa parte de biossegurança, gerenciamento de resíduos. O que a gente faz com todo esse lixo que o laboratório joga, com reagentes, com coisas tóxicas, como é que a gente vai neutralizar isso para jogar depois, né, para uma reciclagem, com essa parte de lixo hospitalar? Então, assim, eu brinco, eu falo assim, quem quer patologia clínica, se tivesse a oportunidade de ir em um congresso brasileiro de patologia clínica, vai ver a feira, vai ver o que está por trás da medicina de laboratório, ele vai ver que o mundo é gigantesco de negócio. Não é só o laboratório, o aparelho, o sangue e a máquina, não é isso. Tem 1001 coisas por trás daquilo. Né, transporte de amostra com tubo pneumático, segurança digital, que agora, né, os laudos estão fazendo assinatura com segurança digital, big data, gerenciamento da informação. Então, assim, a gente abre asas à imaginação do que pode. E se aquela pessoa que tem um conhecimento de informática, de medicina, de laboratório, para ele atuar nessas outras vertentes, fica muito mais fácil. Né? Então, assim, o mercado de trabalho, ele é impressionante, ele se abre e a gente não tem nem ideia de quais seriam as outras profissões que poderiam estar envolvidas com o laboratório. Estou falando agora que tem até robô para colher sangue. Né? Daqui a pouco a pessoa vai colocar o braço dela dentro de um tubo e vai aparecer um robozinho que vai mostrar uma... Né, joga a luz, joga o laser, identifica a veia, colhe o sangue. Então, assim, a gente não sabe onde nós vamos parar. E isso é um campo de negócio incrível. A genômica está aí.
Ninguém sabe nada de genômica. O geneticista não sabe, o laboratório não sabe, o clínico não sabe, o bioinformata não sabe. Então, assim, então são áreas de atuação nova que estão surgindo, que aquele aluno que tem aquele gosto, que tem aquela facilidade com tecnologia, que ele quer pegar aquela coisa, poxa, ele não tem vai embora. Né? Então, assim, inteligência artificial, nossa, agora acabou da gente assentar e ficar dando laudo, vendo se a glicose está dentro do valor, fora do valor. É fazer parametrização, é fazer inteligência artificial e fazer liberação automática de exame. E as empresas, elas estão surgindo para isso. E geralmente essas empresas, quem que são as pessoas que estão por trás dela? É o pessoal que faz informática, é o pessoal que faz gestão, e não necessariamente o do laboratório que sabe tudo por que aquele exame está sendo soltado daquele jeito. Então, área de atuação é uma coisa assim, ilimitada. Ilimitada. Tem para todos os gostos. Professor, só para finalizar aqui, o que você diria para um acadêmico que está pensando em ingressar nessa especialidade? Olha, eu sou suspeito. Eu sou suspeito porque eu não me arrependo nem um pouco. Né? Tudo que eu tenho, que eu conquistei, que não é muito, mas, enfim, o suficiente para eu ser feliz, eu consegui via a minha profissão, que é a patologia clínica. O que eu oriento esses alunos que queiram conversa com quem é da especialidade. Quer fazer patologia clínica? Então conversa com o patologista clínico. Conversa com um, conversa com outro, conversa com um terceiro. Pode pegar um otimista demais, pode pegar um pessimista demais, pode pegar um outro mais moderado. Então conversa com vários. Vai nos laboratórios, procura fazer estágio, né, de laboratório para ver como é que é. Vai no congresso, eu insisto isso, aluno tem que ir em congresso, e é congresso brasileiro, onde as oportunidades são 1000. Se vai em um congresso de patologia clínica, a pessoa vai entender o que é patologia clínica. O mesmo que se ele for em um congresso de cardiologia, ele vai entender muito bem o que é cardiologia. Então a pessoa tem que ir num congresso para conhecer as coisas. Além disso, eu oriento que entre no site das especialidades. Quer fazer cardiologia? Entra no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. No caso do laboratório, entre no site da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial, que é SBPC, Sociedade Brasileira de Patologia Clínica.org.br. Lá tem muita coisa. Né? Muito guideline, muita informação, e lá tem todos os consensos, tem os EADs, tem livros gratuitos, tem um punhado de coisa para fazer. E talvez até, se aquele aluno já tiver um pouco mais certo que quer especialidade, ele pode ser sócio da Sociedade Brasileira, de qualquer sociedade, na categoria sócio-acadêmico, que paga muito mais barato. Aí ele vai receber todos os informativos, todos os e-mails, todas as coisas digitais, vai poder entrar na SBPC, entrando na nossa biblioteca virtual. A pessoa vai ter acesso a todas as aulas de todos os congressistas dos últimos 10 anos. Então eu posso entrar lá agora e falar o que falaram de diagnóstico de diabetes mellitus dos últimos 10 anos. Eu vou lá na biblioteca digital e pego a aula de todos os palestrantes de diabetes. Então, assim, é uma fonte de leitura, de estudo riquíssima o site das sociedades. Então, assim, vai num congresso, entra no site da especialidade, conversa com um colega que é o especialista, né, vê como é que está o mercado de trabalho, quer ficar em Belo Horizonte, quer ir para o interior, quer ir para outro estado, quer ir para o exterior. Hoje em dia, o exterior abriu portas, acabou aquela coisa. Vai para o Mercosul, vai para os Estados Unidos, Canadá, França, é só barreira de língua. Se sabe a língua, resolveu o problema. Então, assim, corra atrás, enquanto ainda é tempo. Se deixar tudo para o 6º ano, vai dar aquela dor de cabeça, aquele sentimento de e agora, o que eu estou fazendo, ou para onde é que eu vou. Nunca é tarde para escolher, mas talvez já é tarde demais. Então, eu sugiro ir pesquisando o mercado ao longo do tempo. Entendi. Muito obrigado, professor. É isso, então.
Uai, Lucas, eu que agradeço essa oportunidade, né? Eu sou professor aqui da faculdade, então estou vindo aqui praticamente todos os dias. Eu fico aqui no quarto andar, no departamento de propedêutica da Faculdade de Medicina, e lá no HC eu fico também no laboratório. Eu posso te passar, né? Você tem aí os meus contatos, depois eu posso te passar. Nós escrevemos um capítulo de livro, né, que foi lançado no Congresso Brasileiro do ano passado, que fala só sobre a residência médica em patologia clínica, o que esperar do patologista, mercado de trabalho, áreas de atuação, ou seja, um pouco do resumo de tudo que nós conversamos aqui. Eu posso te passar esse capítulo do livro, né, para você. Eu tenho uma aula também explicando o que é a residência, eu posso passar esses slides para você e você deixa aí à disposição no DA para os alunos, né, quem tiver interesse, né, enfim. Então a gente está super disponível aí para atender os anseios de vocês. Tá bom, professor. Muito obrigado, viu?